Sabia que tem um erro que todo brasileiro comete e que faz os nativos perceberem na hora que tu traduziu do português? E o mais curioso é que esse erro acontece não porque tu não sabe inglês, acontece justamente porque tu pensou em português e usou aquela mesma estrutura para falar inglês. Vou te mostrar. Imagina que tu quer falar assim, ó, tem um supermercado perto da minha casa. O mais lógico, né, o que um aluno pensaria é traduzir palavra por palavra e aí a frase vai ficar assim: Have a supermarket near my house. Tá certo? Não, não tá certo. Mas pensando da cabeça do brasileiro, né, pela lógica que nós temos na nossa língua, faria sentido. Afinal de contas, a gente fala, tem um supermercado, tem uma farmácia, tem uma escola. Só que essa frase soa muito estranha em inglês e hoje eu vou te explicar exatamente o porquê disso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Se tu ainda não me conhece, meu nome é Vânia. Sou prof de inglês há 20 anos, já morei nos Estados Unidos, na Austrália e depois de ensinar inglês para centenas de pessoas, eu consegui perceber um padrão. A maioria dos brasileiros usa a lógica do português para falar em inglês. E é justamente isso que eu quero mudar aqui nesse vídeo. Então, se tu gosta de aprender inglês entendendo como as coisas funcionam, entendendo a lógica e não apenas decorando regras e listas, lembra de se inscrever aqui no canal, porque é exatamente esse tipo de conteúdo que eu trago toda semana. Agora volta aqui comigo. O exemplo que eu te dei antes, have a supermarket near my house, tá errado? Sim, tá errado, mas vamos entender o porquê tá errado. Porque quando tu entende a lógica por trás, não precisa mais decorar regras. E aqui tá a primeira pergunta que eu quero te fazer. Quando tu fala, tem um supermercado perto da minha casa, tu tá falando sobre o que exatamente? O que a palavra tem significa? Que tu possui um supermercado? Não, né? Você está dizendo que existe um supermercado. E aí tá uma grande diferença entre o português e o inglês. Em português, a palavra tem dois significados completamente diferentes. Ela pode significar posse, eu tenho um carro, ele tem uma casa, nós temos uma reunião amanhã, mas ela também pode significar a existência de algo. Tem um restaurante novo aqui perto, tem muita gente na praia hoje, tem um problema. Tem um jeito melhor de fazer isso. Tem café? Percebe? É a mesma palavra. Tem, mas ela está transmitindo ideias diferentes. E é exatamente aqui que os brasileiros costumam errar, porque o nosso cérebro pensa, tem em inglês é have. Então eu vou usar have quando eu quero falar de posse ou quando eu quero falar de existência. Parece lógico pra gente, mas em inglês não é assim que funciona. Em inglês, quando eu falo de posse, eu uso uma coisa e quando eu falo de existência, eu uso outra. E depois que tu sabe a lógica disso, fica mais fácil, tu nunca mais vai se confundir. Antes de eu te explicar qual é a diferença dos dois, o que a gente usa pra cada um, vamos fazer um teste rapidinho. Eu vou dizer algumas frases em português e aí tu pensa se isso tá se referindo à posse ou à existência. Tem um banco na esquina. É posse ou é existência? É existe, né? No sentido de existe um banco na esquina. Ela tem 2 filhos. É posse? Ela possui. Tem muita gente esperando. Existe muita gente esperando. Se dá para substituir pelo verbo existir, não vai ser a posse. Percebe que tu já consegue fazer essa distinção em português. Então, vai ser super simples, super fácil transmitir essa mesma ideia para o inglês. E é essa pergunta que vai fazer com que todos os teus problemas desapareçam e com que a gramática do inglês pareça muito, muito simples. Então, se eu não posso usar have para falar de existência, o que eu uso? A gente vai usar there is ou there are. Então aquela primeira frase, né? Tem um supermercado perto da minha casa. Tu não tá dizendo que alguém possui um supermercado. Tá dizendo que existe um supermercado. Então a gente já sabe que a gente não pode usar have nessa frase. A gente vai falar there is. There is a supermarket near my house. Ou de uma maneira mais informal ainda, a gente vai contrair o there e o is e vai ficar there's. There's a supermarket near my house. Tem um banco ali na esquina. There's a bank on the corner. Tem uma farmácia aqui perto. There's a drugstore nearby. Tem um problema. There's a problem. Tem um jeito melhor de fazer isso. There's a better way to do this. Tem um detalhe importante. There's an important detail. Percebe que a gente nem tá falando de lugares, a gente nem tá descrevendo lugares em todas as frases. E esse é um outro erro que acontece bastante. Quando os alunos aprendem essa estrutura there is, there are, eles usam elas somente para descrever lugares, descrever uma cidade, descrever a tua casa, mas a gente não usa ela só para isso. A gente usa ela para dizer que algo existe, pode ser uma coisa, pode ser um lugar, pode ser uma ideia, um problema, uma solução, uma oportunidade. Ó, tem algo que eu preciso te dizer. There's something I need to tell you. Ah, tem mais uma coisa.
There's one more thing. Já reparou que provavelmente tu já viu essas frases? Elas aparecem o tempo inteiro em séries, em filmes, em músicas. Mas agora deixa eu te mostrar uma outra diferença importante. Nos exemplos que eu te dei, eu usei o there is e o there are. Se tu ainda não percebeu, a diferença dessas duas frases é there is, a gente usa para singular, there is one problem, there is one mistake, e there are a gente usa para o plural. There are many problems, there are many mistakes. Tem muitos problemas, tem muitos erros. Só que no dia a dia mesmo, não tô falando da gramática certinha, tá? Na gramática dos livros é assim que a gente usa. There is singular, there are plural. Mas no dia a dia, tu vai ouvir muito os falantes nativos usando theirs pro plural também. E esse é o tipo de coisa que nunca aparece nos livros. Nos livros a gente só aprende a gramática certa, mas aí a gente vai assistir um filme, ouvir uma música e percebe, tá, mas não é assim que essa pessoa tá falando. Por que será? É porque no dia a dia nem sempre as pessoas seguem a gramática certinha. Então, é super comum ouvir There's two people waiting outside. Tem duas pessoas esperando lá fora. Quando o correto seria There are two people waiting outside. Bom, a gente viu exemplos, né, com there is e there are, mas a gente também pode usar essas mesmas frases no negativo e para fazer perguntas. E aqui tu não vai precisar aprender toda uma estrutura nova. É só ou inverter algumas palavrinhas ou acrescentar uma palavra. Se a gente está falando do negativo, a gente simplesmente vai acrescentar o not na frase. Então, there, para falar que não tem, there isn't, there is not, vira there isn't. Ou no plural, there are not, vira there aren't. Imagina que tu quer dizer que não tem café. There isn't coffee. There isn't coffee. Outra maneira também super comum que as pessoas usam é usar simplesmente o no. There is no coffee. Não tem ninguém aqui. There isn't anybody here. A mesma lógica pro plural. Não tem cadeiras suficientes. There aren't enough chairs. Repara que a gente ainda tá falando da existência de algo, a gente só acrescentou o not para negar. E questions, como fica? Imagina que tu chega em um hotel e quer perguntar, tem piscina? Vai simplesmente inverter a ordem, vai falar assim, ó, is there? Ao invés de falar there is, fala is there. Is there a pool? Tem estacionamento? Is there a parking lot? E no plural, a gente vai inverter também, só que o are there. Tem muitos restaurantes por aqui? Are there many restaurants around here? Tem 2 banheiros aqui? Are there 2 bathrooms here? Aposto que agora ficou bem mais fácil, né? Quando a gente entende a lógica. E eu queria terminar esse vídeo justamente falando sobre isso, porque por muitos anos nos ensinaram a aprender inglês decorando regras. Decorando palavras, decorando tabelas. Primeiro tu decora, depois tu tenta lembrar e depois tu tenta se comunicar. Eu prefiro que tu aprenda assim, entendendo a lógica, porque quando fizer sentido, quando a lógica faz sentido, a gramática deixa de ser um peso, fica muito mais fácil. Se esse vídeo fez sentido pra ti, lembra de se inscrever no canal, porque eu quero que tu aprenda inglês assim, de maneira leve, entendendo a lógica por trás e parando de decorar regras.